A gente tem uma proposta que o Evangelho Psicológico já tem feito esse ano, que é uma palestra interativa. Essa, necessariamente, ela não era bem sobre a conjugalidade. Ela tinha um outro viés, que é o capítulo 22 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala do divórcio. Mas daí eu sou metida e aproveitei para falar do casamento, porque não existe divórcio sem casamento. Então, como que você fala de uma coisa sem a outra? Eu acho que a gente não quer muito entrar no viés do divórcio para manter o casamento. Em alguns casos, é importante a gente saber alguns detalhes e tudo mais. E como a gente tem a grata felicidade de estudar a Joana de Ângeles, ela, juntamente com a psicologia analítica, vem nos colaborar com esse olhar sobre o casamento, o que é que a gente, não só no casamento, mas em vários tipos de relações, em todas as relações, como é que as coisas funcionam, né? Porque às vezes a gente acha que é só um querer que se vincula, às vezes a gente acha que é amor à primeira vista, e às vezes não é bem assim. Então é isso que nós queremos tratar. Porque ela vai dizer que tem outras coisas que envolvem o porquê da gente escolher um parceiro, né? Tem outras coisas que também interferem. E aí no livro O Mundo, Minha Família e Eu, que Raul Teixeira escreve quem dita o livro, na verdade, é Camilo, e Raul Teixeira escreve, ele vai falar que existe uma lei de atração também para as relações. Assim como muitas coisas se atraem na natureza, o homem não poderia ser diferente, ele também se atrai. Só que essa lei de atração, ela envolve muitos aspectos, das quais às vezes a gente nem sabe, não participa. Então é sobre isso que nós vamos falar, e eu pretendo falar pelo menos de alguma parte aqui, porque é bem extenso o assunto. Mas vamos lá. A pergunta, bem provocativa mesmo. Por que você casou? Quais foram os motivos que te levaram a você se casar? Ou então, para quem ainda não casou, por que você quer se casar? Então vamos pensar, não precisa responder, só pensar. Por que você se casa? Por que você escolhe essa pessoa? Quais são os motivos que te levaram a pensar e se relacionar depois com essa pessoa? E a gente então pensa que dentro do sistema familiar, sistema relacional que a sociedade tem nos apresentado, o aspecto do casamento, para a doutrina espírita, ela é a união de dois seres. Então, nesse sentido, uma pessoa que, de alguma maneira, por alguma razão, se sente atraída por outra, ela se atrai e chega na culminância do casamento. É como se fosse uma consequência de vários atos e ela chega na culminância do casamento. Os motivos que levam essa pessoa a se relacionar, dar sequência, casar com alguém, são variados. É como se fosse anímico, cada um tem os seus. Às vezes a gente se interessa pelos trejeitos da pessoa, gostamos do cheiro, gostamos da maneira como ela se expressa, e tem outras coisitas mais que também podem envolver o porquê que a gente se relaciona com essas pessoas, né? Aí nós vemos o seguinte, lá no Livro dos Espíritos, um trecho de uma questão que diz assim: há duas espécies de afeições. Aí ele vai falar das afeições, aquela que é do corpo e a da alma. Frequentemente se toma uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, ela é durável, a do corpo, perecível. Eis porque, frequentemente, aqueles que creem se amar com um amor eterno se odeiam quando a ilusão termina. Dependendo do que é, dependendo do que foi o motivo pelo qual nós nos unimos a uma pessoa com o fim, com o objetivo do casamento, pode ser que nós entremos numa dessas questões aí. Dependendo se eu me vinculei com a pessoa com as relações da alma, ela é pura, simpática, durável. Mas se eu me vinculei por questões mais vinculadas ao corpo físico, essa pode se tornar então perecível, se ela for dentro desse patamar, né?
Mas daí nós encontramos num livro que se chama Desafio de Viver. Foi lançado esse ano, um livro pela Federação Espírita de Goiás, um capítulo intitulado Relações Conjugais. E a doutora Jo Andrade, que é uma psicóloga, traz para nós as fases do relacionamento. Essa parte, assim, quem tiver problema no coração, por favor, procure sentar confortavelmente. Tô brincando. Mas tem, na verdade, algumas coisas que a gente não gosta muito de olhar, mas é importante, tá, gente? A primeira fase. Existem fases nas relações, segundo a doutora Jo Andrade, que é psicóloga. Diz ela que quando nós reencarnamos, nós assumimos uns compromissos. Que compromissos são esses? Cada qual assumiu o seu. Eu assumi um compromisso de valorizar a família e por essa razão eu quero então constituir uma família e ter felicidade no lar, mas principalmente evoluir nesse lar. Então nós assumimos compromisso. Mas a gente chega na Terra, já encarnados, esquecemos de tudo e acreditamos que alcançaremos a felicidade plena. São questões, aspectos ilusórios. Semana passada o Wagner esteve aqui e falou para nós do mito de Narciso, que é o mito daquele que, se olhando no espelho, entra numa observação por si e se esquece da realidade. Então ele fica inebriado com as coisas que o mundo oferece, esquecendo-se dos compromissos assumidos no plano espiritual. Então a gente chega aqui e esquece dessas programações, vamos dizer assim. Somos atraídos de uma forma tão envolvente que não percebemos a falta de qualidades e nem detectamos desvios morais na outra pessoa. Será que isso acontece? Não sei. Acreditamos que o casamento consertará algumas deficiências na educação e atitudes negativas, além de considerar que o companheiro ou a companheira é a complementação de suas necessidades. Isso é uma crença. E aí a psicologia analítica vem dizer que nessa fase é uma fase mística, é uma fase em que nós estamos assim como num conto de fadas, acreditando em tudo que se apresenta sem questionar aquilo que é apresentado. Então nós entramos numa fantasia, numa ilusão, acreditando que essas pessoas vão se melhorar, porque essa pessoa é o amor da minha vida, essa pessoa é aquela que foi determinada por Deus para que seja então aquela pessoa que nós vivamos felizes para sempre. E aí nós olhamos um casamento e falamos, na minha casa não vai ser assim. Eu vejo meu pai e minha mãe brigar um monte, mas na minha casa só vai ter paz. Nós vamos falar manso um com os outros e nós não vamos brigar. Então, nesse momento, é o momento que nós criamos essa fase, entramos nesse processo de misticismo, vamos dizer assim, de acreditar que vai ser exatamente como nós pensamos que seja. Aí teríamos também, transferimos para o companheiro insatisfações que carregamos como se ele fosse, ou ela fosse, capaz de eliminá-las com muita facilidade. Então, o companheiro recebe uma carga de coisas a serem feitas, que nós projetamos, nós jogamos para ele, para que ele faça. É uma cegueira emocional, diz a doutora Jo Andrade, perceptível aos outros, mas não pelo casal. Todo mundo às vezes percebe o erro, percebe essa ilusão, percebe que aquilo não vai dar em nada, mas a pessoa, o casal, não tem condições de avaliar. Então, Jung fala que o feliz para sempre não existe. E daí, só que é gostoso acreditar que existe um feliz para sempre. Então, aí a gente põe nos mitos, põe nas histórias, nos contos de fadas, justamente porque não existe. Porque ele entra no processo de miraculoso, vamos dizer assim. Os sonhos serão concretizados e tudo será como imaginava, sob o olhar da paixão. Viveram felizes para sempre. Só que daí vem uma segunda fase. Dela diz assim, que o encantamento inicial ele vai desaparecendo. Começamos a ter uma visão mais real do outro. Aparecem conflitos do lar, da família de origem que são repetidos.
Começa a sogra a interferir, infelizmente. Chega ela lá, mas não é assim que limpa, não é assim que lava, não é assim que cozinha. Ou você não precisa arrumar a cama desse jeito, os filhos não é assim que educam, você tem que cuidar melhor do meu filho, e assim vai. Ou coisas mais drásticas ainda. Há questões aprendidas enquanto criança. Eu repito isso como um comportamento meu, porque é a lei da repetição. Eu aprendi, então eu chego e repito esse comportamento lá naquele lar novo que eu constituí. Então, eu começo a apresentar aquele pai mal-humorado, a mãe castradora, a mãe dominadora. Eu começo a apresentar conflitos, os complexos de inferioridade, complexos de superioridade, outros comportamentos que atacam diretamente a relação. Então, isso começa a aparecer. Pode ocorrer um desgaste. Ou cada qual vai criando o seu espaço e vai abandonando o outro. Isso é muito interessante. É um comportamento, segundo ela, que as pessoas vão fazendo automaticamente e às vezes nem percebe que faz isso. É como se assim, já que não consigo ser príncipe ou princesa, eu me transformo no ogro. Só que daí eu não quero conviver diretamente. Eu faço o meu espaço e vivo a minha vida de uma forma que eu não sofra tanto com aquela relação. Então eu fico de vendas nos olhos para não sofrer tanto assim. Então eu vou abandonando o outro na vida dele, nas coisas dele, e vou vivendo a minha vida paralelamente. Não faço mais, não participamos mais daquelas questões daquela relação. Nessa fase é que o casamento começa, diz ela. A fase anterior, ela era ilusória. Então, você estava vivendo, como dissemos, aquela questão mística, aquela questão do conto de fadas. Aqui é a vida real. E aí começa, cada qual vai mostrando a sua essência, aquilo que tem, aquilo que traz em si, né? Pesam as imperfeições morais, diferenças, e o diálogo fica cada vez mais escasso. Calma, gente, estou só começando, tá? Tem bastante coisa para falar. Tem solução? Opa, tem solução. Aí, Joana de Ângeles piora a nossa vida. Antes de Joana, vou trazer as questões do Livro dos Espíritos. Porque apesar de tudo isso que está sendo dito, o Livro dos Espíritos traz também um consolo para nós, de que, o casamento é bom, veja lá. Será contrário à lei da natureza do casamento? Isto é, a união permanente de dois seres. Olha aqui onde a doutrina fala que o casamento é a união permanente de dois seres, né? Ponto para a gente pensar. Ela está dizendo aqui, então, na resposta, que é um progresso na marcha da humanidade. Vamos ver a próxima que a gente já vai entender onde a gente quer chegar. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? O casamento não é bom, não é legal, né? Ela disse, a resposta seria uma regressão à vida dos animais. Por que isso? Porque Allan Kardec faz um comentário a essa questão, tá? Eu não vou ler para não ficar muito comprido, mas ele faz um comentário. Os animais, eles se unem para a reprodução. Eles não têm, a maioria deles, pelo menos, não tem compromisso com o companheiro. Então, ao passo que o ser humano começa a se unir permanentemente, vai ficar convivendo com aquela pessoa, é um sinal de progresso. E aí a gente vai ver mais sobre isso quando Joana de Ângeles nos apresenta essa questão. Então, o casamento ainda é uma escolha positiva, apesar de tudo isso que a gente tem falado até então. E aí, agora, enfim, Joana de Ângeles piora a situação. Ela vai dizer para nós que, apesar de tudo isso que a gente vive, tem outras questões que também participam dessa relação, dessa escolha do parceiro. E ela chama isso de mecanismos de fuga do ego. Diz ela assim, que habituado ao não enfrentamento com o self, o que é o self? O espírito imortal. Né? Então, habituado a não lidar com aquilo que você veio fazer, o porquê da sua existência, o porquê da sua essência, quando você não lida com isso, você não olha para essas realidades profundas, o ego, que é a nossa persona, aquilo que nós temos hoje, ele camufla a sua resistência à aceitação da realidade profunda.
elaborando mecanismos escapistas de forma a preservar o seu domínio na pessoa. Então o ego, ele não quer perder espaço, ele quer dominar a pessoa. Por isso que o enfrentamento deve ser de ataque direto ao nosso egoísmo, que é a manifestação doentia do ego, como diz Joana de Ângeles. Então nós precisamos fazer um trabalho para que esse ego aos poucos saia do lugar onde ele pensa que ele está. Ele pensa que ele comanda. A gente tem que dizer para ele que não, que quem comanda aí é o espírito imortal, porque o espírito sim sabe o que é, para que ele veio, para onde ele vai e qual é o objetivo da encarnação, certo? Então o que ele faz? Ele, não querendo ver isso, começa o ego a camuflar. Aí ela traz aqui quais são alguns desses mecanismos de defesa: compensação, deslocamento, projeção, introjeção, racionalização, repressão, negação, massificação, transferência e outros. Tá. Cada um deles, Joana de Ângeles fala na série psicológica, em especial Amor, Imbatível Amor, o Ser Consciente, que é esse mesmo que ele tá nesse capítulo 7, que ele fala da conquista do self. Ela fala de cada um. E tem mais livro que agora eu não me recordo. Triunfo Pessoal? Então, Triunfo Pessoal também. Então, todos eles ela fala. Nós, infelizmente, não vamos poder falar de todos, até porque não precisa. Eu acho que um só já basta. Nós escolhemos, então, o aspecto da projeção. Tá, então, para iniciar, 2 aspectos de Jung, que vai ferver a nossa cabeça aí, e é o bacana, né? Então, ele vai dizer que há uma dinâmica arquetípica na escolha do parceiro, que é a projeção. O que é isso? É quando eu estou pretendendo escolher o meu parceiro, há uma dinâmica arquetípica, algo dentro de mim, que também vai se manifestar. A gente já vai entendendo isso, tá? Porque isso parece um pouco abstrato quando a gente vai falando de início, mas aos poucos vai fazendo sentido. Então não se preocupem. Então ele vai dizer assim: quanto mais o amor for cego, lembra da fase ilusória? Tá. Quanto mais o amor for cego, tanto mais será instintivo. Ele é sem raciocínio, ameaçando ter consequências destruidoras, pois é um dinamismo que tem necessidade de forma e direção. Então nós precisamos fazer o controle do instinto. Por este motivo, a ele se associa um logos compensador, uma razão compensadora, que vai fazendo a compensação. Luz que ilumina as trevas. Um homem inconsciente de si mesmo age instintivamente, sendo, além disso, o joguete de todas as ilusões provenientes do fato de que tudo aquilo que é inconsciente lhe parece vir do exterior, sob a forma de projeções que faz sobre o próximo. Já vai aclarar, tá? Daí ele diz ainda: tudo o que haja a partir do inconsciente vai aparecer projetado no outro. O que eu tenho de inconsciente, que eu não conheço em mim, que está guardado lá no meu interior, vai aparecer projetado no outro. Não que os outros sejam inteiramente inocentes, pois mesmo a pior das projeções sempre se engancha num gancho, e que por menor que seja, foi de fato fornecido pelo outro. O gancho que engancha é, apesar de eu descobrir que o ser humano que eu me casei não é alguém cujas melhores expressões, as melhores questões morais, éticas, que foi o que eu realmente gostaria, depois eu percebo isso, há um gancho que engancha. Alguma coisa aconteceu, algo que essa pessoa tem, que eu necessito. E isso é doloroso da gente pensar, porque não, essa pessoa não tem nada a ver comigo. Mas às vezes a gente desconhece essa informação dentro de nós mesmos. Nós desconhecemos vários aspectos que estão no nosso inconsciente. E, como nós falamos ali, nos mecanismos de fuga dessa realidade, a gente fica escapando, querendo vazar dessa informação. E por essa razão a gente fica sempre dando desculpas.
Ah, mas eu fiz assim, eu agi assim, mas porque o fulano fez assim. Ah, eu fiz assim, mas porque ela começou daquele jeito. Então a gente vai sempre racionalizando, essa é a racionalização. Mas a projeção, ela é feita muito na relação conjugal. Lembra que a gente falou que o outro poderia ser alguém que pudesse salvar a minha vida, resolver as questões. E aí a gente entra num outro aspecto que já vai vir aí, que seria a complementação psíquica. Então, quando esse gancho que engancha é encontrado, faz um estalo. E a gente fala assim, poxa vida, essa pessoa é com quem eu vou me casar. Porque nós namoramos nos relacionamos com outros. E por que com aquela pessoa exatamente foi com quem você se desejou, então, o casamento? Porque há um gancho que engancha. O que é esse gancho? É algo que está em mim, que está nele, e que nós dois nos permutamos nessa relação psíquica, nessa troca psíquica, e que por essa razão nos complementamos. Já vamos ver também, mas é para a nossa evolução, para o nosso progresso, né? E aí Joana vai explicando, tá? É comum nos portadores dessas debilidades examinar o próximo como se ele fosse um espelho. Tá, vamos pensar no espelho, no qual a imagem própria apresenta-se inversa, refletindo as suas lamentáveis feridas espirituais. Então, aquilo que eu sou, a minha essência, eu projeto no outro como se o outro fosse um espelho, a fim de que o espelho me mostre aquilo que eu não estou vendo em mim. Percebe? Então, o espelho, ele me mostra a imagem inversa. Agora, pelo fato de eu ver no outro, eu acho que não é meu. E tem certas coisas nossas que a gente realmente não consegue ver sem o auxílio do espelho. Os olhos, por exemplo, o cabelo, nós só conseguimos ver pelo espelho. Então nós precisamos ter acesso a algo que nos mostre quem nós somos, o estado que nós nos encontramos. E a relação de casamento é a relação que mais nos oferece essas oportunidades abençoadas de nós vermos quem nós somos. E por que é tão difícil? Porque é muito doloroso ver quem nós efetivamente somos. Nós não queremos ver isso. Quem não quer ver isso? O ego não quer ver isso. Porque ele fica dando mecanismos de fuga para não ver. Ele quer ficar no comando ali, né? Aí continua Joana. Por consequência, as observações sempre representam aquele que se dedica a fazê-lo. Então, assim, aquilo que eu vejo no outro não é do outro, é meu. O outro pode até ter um pouco, sim, mas é muito meu. Aquilo que te irrita no outro, aquilo que te faz perder a cabeça, que é uma coisa assim que você não dá conta, pode levar para casa que é teu. É uma coisa tua e você tem que olhar para você, que aquilo está em você. Ao ver-se em forma oposta ao que pensa de si próprio. Assinalado pela culpa íncita na consciência, é normal que a todos considere como se a ele próprio fora. Assumem postura de vítimas ou de mártires quando não aceitos, fugindo para a astúcia com que buscam mascarar os conflitos, tornando-se hábeis na censura e nos comentários maliciosos. Então a gente vai falar do companheiro, do cônjuge, e nós somos ou vítima ou mártir. Né? Nós somos vítima, porque o outro é alguém que me faz muito mal. Ou então eu que salvo essa casa, eu que dou conta dessa casa, tudo para mim, né? Ou nós somos vítimas ou nós somos mártires. E isso é uma forma de compensação, mecanismo de defesa, daquilo que eu estou enxergando, mas eu não quero enxergar. Então eu vou compensando isso em explicações, em questões racionais, a fim de que o meu ego perceba que essa relação não está acontecendo, eu não estou percebendo isso dentro daquilo que eu precisaria ver. Para a gente entender mais, olha lá. Então, eu não me conheço, o outro não se conhece. De uma forma, de uma dinâmica inconsciente, então nós projetamos ainda a nossa sombra, aquilo que nós temos dentro de nós e que nós não queremos ver, no outro.
né? Projetamos ali a nossa ilusão, a nossa fantasia, a idealização, frustração. Pensa, nós nascemos num lar, nós fomos educados de um jeito, o outro de um outro jeito. Mas para piorar, eu não me conheço, eu convivo comigo desde que eu nasci. Mas eu não me conheço. O outro também não se conhece. Como é que eu vou saber como que o outro é? O tempo de namoro, de relação pré-casamento, não nos possibilita de ver isso. Tá? Isso não nos possibilita. E começa a dar um gostinho amargo na boca agora, quando a gente começa a falar disso. Porque, vixe, mas então o casamento é horrível? Não é bem assim. Tá? A gente já vai ver isso também. Porque vai dando... quando a gente esclarece, quando a gente entende, torna consciente aquilo. Então, ele começa a fazer sentido e nós começamos a trabalhar de forma diferente. Né? Começamos a nos melhorar a partir do conhecimento. Então, aí a gente traz uma tirinha, olha só. A mulher diz para ele, você me decepcionou. Ah, isso eu entendi. Só não entendo por que está tão chateada comigo se quem criou expectativas foi você. Então, às vezes, a gente se decepciona com o outro, mas a culpa não é do outro. A responsabilidade está em nós que projetamos nele essa nossa ilusão, esse nosso desejo de que isso fosse um conto de fadas e que, na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Aí, então, Jung fala assim, que o fascínio, para corroborar com a nossa fala, o fascínio, né, ou a rejeição, porque aqui ele está dizendo que tem dois tipos de projeções, aquela projeção positiva e a negativa. O fascínio ou a rejeição que sentimos pelas pessoas provém do conteúdo psíquico existente dentro de nós, que é projetado no outro, de maneira positiva ou negativa. Então, quando eu vejo, sei lá, uma pessoa cantando, fazendo palestra, e eu acho essa pessoa extraordinária e não vejo defeito nenhum, é projeção. Não existe. Nós estamos num planeta de provas e expiações, não existe uma pessoa que não tenha defeitos. Não podemos pensar assim nunca. Então a gente pensa, nossa, mas fulano, nossa, faz isso, faz aquilo, é tão... É algo assim que eu gostaria tanto de estar, né? A gente admira certos expositores, só a título de exemplo, claro, né? Às vezes no nosso âmbito de trabalho tem um médico que nós respeitamos e tal. Não que ele não tenha o seu valor, mas nós não podemos projetar nele uma perfeição que não existe. É essa a questão, né? E aí também diz Jung, tudo aquilo que nos irrita nos outros pode nos levar a um melhor conhecimento de nós mesmos. Porque é nosso conteúdo. Nós projetamos no outro, é nosso conteúdo. Então, às vezes, a gente fala alguma coisa para o companheiro ou companheira. E aí, eu falei alguma coisa e a pessoa responde mal. Ah, mas a pessoa é grosseira, mas a pessoa não concorda. Mas, às vezes, nela acionou um complexo de inferioridade, acionou uma mãe castradora, acionou um sentimento aí de abandono, e que ele remoeu naquele momento e começou a colocar à tona na relação. Então, ele vai sofrer com aquilo. Então, é por isso que, às vezes, a gente não se entende nas relações, nas conversas. Por isso que o autoconhecimento está aí, mais uma vez. O processo de conscientização da relação a dois não costuma acontecer sem sofrimento. No início da convivência, geralmente, enquanto tudo vai bem, os vínculos conscientes de caráter projetivo podem servir de pontos agradáveis e úteis. Porém, manter uma convivência requer consciência. Então, para eu me aproximar da pessoa, pode ser que aquela projeção seja algo agradável e útil. E vamos trazer isso para a doutrina espírita. Muitas vezes é nesse momento que a espiritualidade se utiliza dessa projeção, se utiliza dessa fase mística para fazer as relações. Porque você já pensou, gente, isso é importante, já pensou se a gente conhece lá a pessoa e já olha o bruxo, já olha a Fiona, já olha o Shrek e não vê o príncipe que está lá, né, disfarçado ali? Não ia haver reprodução, não ia haver ser humano na face da Terra, porque a gente ia chegar com o problema estatelado ali, não tem condições.
né? Então precisa desse momento, né, desse perfume da relação que vai fazer com que a gente entre nessa barca. Aí depois a gente entra num processo de conscientização dessa relação. Você vai entrando num processo de conscientizar essa relação e aquilo vai fazendo sentido. Então, quando essas projeções em relação ao companheiro caem, a pessoa percebe que o seu parceiro não é quem ele pensava que era. Mas, na verdade, a pessoa deveria dizer que o seu parceiro não é a projeção que ela fez dele. Descobre-se, então, que se estava relacionando consigo mesmo, isto é, com a projeção dos seus conteúdos inconscientes. Tá aclarando, né? Começando a entender. Então, a projeção... Um outro livro, esse aqui é de psicologia analítica, bem fácil de ler, bem tranquilo. Ele vai dizer assim: a projeção é um mecanismo psíquico que ocorre sempre que um aspecto vital da nossa personalidade que desconhecemos é ativado. Tá? Então, sempre que algo que eu desconheço em mim, e eu preciso, já está na hora de eu dar conta, porque é assim, se nós não temos condição de dar conta daquilo que está inconsciente, ele fica lá guardado. Mas na medida em que nós vamos tomando consciência e que nós vamos dando conta, que o ego vai se fortalecendo, nós vamos dando conta de receber mais aquela informação, ele começa a ser ativado. E aquilo vai fazendo sentido. Ah, puxa vida, como eu sou agressiva, eu não tinha me dado conta que eu era assim. Poxa vida, como eu sou ingrato. O meu companheiro faz tanta coisa boa para mim e eu só fico botando defeito. Então a gente vai percebendo que tem coisas que nós não vemos, tem coisas que nós estamos cegos realmente. Mas não é às vezes por maldade, às vezes é porque não temos condições de enxergar, porque não se conhece. E também porque não busca se conhecer, deixa que o ego faça esse mecanismo de defesa o tempo inteiro. Aí não tem jeito, não acessa, né? Quando algo é projetado, vemos-lo fora de nós. É o espelho, de novo, como se fizesse parte de outra pessoa e nada tivesse a ver conosco. Então a projeção é um mecanismo inconsciente. Ao mesmo tempo que nos parece ser algo assim, nossa, mas como é que Deus cria um troço desse, gente, né? Mas ao mesmo tempo, fica claro para nós a percepção de que a projeção é extraordinariamente útil e é sensacional. Porque se eu consigo perceber essa situação, consigo notar que essas coisas me fazem sentido, dizem respeito a mim mesmo, então aos poucos eu vou trabalhar esse interior, que é o nosso objetivo maior, né? Como diz Joana de Ângeles. O objetivo maior, né, o desafio da humanidade é seu autoenfrentamento. Então, como é que eu vou fazer o autoenfrentamento se eu não me conheço? Eu preciso, primeiro ponto é o autoconhecimento, para então fazer esse trabalho interior. E é um trabalho profundo e dorido mesmo, né? Que é como se fosse, diz ela, um parto dorido. É um parto que a gente precisa viver. Então, é como se fosse a morte daquele ser que eu achava que eu era, para renascer o ser que eu comecei a enxergar que sou. E isso vai fazendo muita coisa, muita diferença. Pode ser que a relação não dê conta de dar sequência. Nós vamos ver isso também na questão do divórcio. Pode ser que a gente não dê conta de continuar a relação. Mas pode ser que sim, que o casal juntos consigam fazer essa transposição, consigam passar dessa etapa e viver felizes para sempre, dentro do que é possível viver feliz para sempre, né? Aí tem mais uma problemática aí, tá? Temos ainda a questão da sombra. Só que a questão da sombra, como todos nós temos, né? Ela também é inconsciente. Também é inconsciente. Tá? O que é a sombra? Primeiro ponto, vamos pensar. As sombras caracterizam lados em nós que não conseguimos aceitar. Elas não estão em harmonia com o nosso eu ideal. Eu projeto daí em mim um eu ideal. Algo que eu gostaria muito de ser. E aí eu pretendo, né, ser aquela pessoa. Como ela não está em harmonia com aquilo, com os valores estabelecidos pelaquela sociedade, o que eu faço? Reprimo e prefiro vê-los em outras pessoas.
Pela projeção, de novo. E então os combatemos. O que aconteceu com Jesus Cristo quando ele foi crucificado? Não foi a projeção da sombra coletiva daquelas pessoas que lá estavam? Projetavam nele um ser que ele nem era. Alguém que vinha tomar o lugar do rei, alguém que vinha destruir a lei mosaica, projetavam nele aquilo que ele não era, né? Então, projeções de sombra, claro. A sombra mostra-nos que não somos como gostamos de nos ver. Ela, de modo geral, ela nos mostra feinhos, nos mostra mesquinhos, nos mostra seres não evoluídos. E aí a gente vem para a casa espírita, aprende sobre o autoconhecimento, aprende sobre isso, sobre aquele que fica 20, 30, 40 anos dentro da casa espírita e não consegue olhar para isso. Não consegue perceber, porque estar aqui não é sinônimo de nos melhorar. Efetivamente não. Então aí o que a gente começa a fazer? Reprime a sombra. Então eu tenho raiva, não consigo colocar para fora porque a espírita não tem raiva. Né? Como assim você não é espírita? Como que você tem inveja do outro? Como que você não perdoou? Como que você não se relaciona com isso que está dentro de você? E aí a gente finge ser alguém que não é. Porque eu pretendo ter essa máscara de pessoa boa, porque afinal eu estou aqui há 30 anos, não aprendi nada. Então aí eu fico fazendo esse joguinho, né, fazendo de conta ser alguma coisa assim que eu ainda não sou. E aí para isso a gente indica, né, mais uma vez o livro do Marlon Reichtal, Cultivo das Emoções, que trabalha diretamente nesses pontos, né, e nessas estratégias também de mecanismos de defesa da gente fingir ser alguém que não é. Que a questão não é esconder. Não, a gente não deve esconder. Claro que, agora eu me vi uma pessoa que tem dificuldade de lidar com a agressividade, não vou sair por aí batendo nas pessoas. Só que eu conheço isso, aí ele fala que na medida que eu conheço, que eu sei que eu tenho essa dificuldade, é como se fosse, né, a gente usa o exemplo lá no nosso estudo, um pitbull que a gente segura nas rédeas. Então esse animal, essa animal raiva, eu consigo lidar com ele porque eu seguro nele aí, e aí eu consigo entender que, olha, determinados assuntos eu não consigo falar, então eu não vou participar porque me dá raiva e daí eu quero bater em todo mundo. Não, eu vou cuidar no trânsito, porque se eu sair armada eu mato alguém. Então, certas coisas que na medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai evitando um mal maior. Agora, negar que tem raiva, você entende? Então, assim, eu finjo que eu não tenho raiva, eu finjo que não sei o quê. Minha irmã, como diz, o Marlon faz umas piadas que eu acho fantástica, né? Ele diz assim, a pessoa passa e buzina porque você está muito devagar, daí você faz o quê? Você abre a janela e fala, meu irmão, obrigado por essa oportunidade de me fazer uma pessoa melhor, porque eu estou aprendendo na doutrina espírita que isso é o melhor para mim. A gente não faz isso, né? A gente normalmente mostra um dedinho mindinho e assim, né? Ele fala, são coisas que a gente vai vendo que isso não é ainda aqui algo que nos cabe. Percebe? Às vezes a questão de fazer de conta ser uma pessoa que não é, isso vai mandando esses sentimentos, essas emoções para um lado que se chama, na psicologia analítica, de sombra. Mas assim, vamos dando um exemplo, né? Da mesma forma que a gente pega uma represa e vai enchendo ela d'água, se não tem o esvaziamento, um dia essa represa arrebenta. Eu tenho um monte de lixo, eu abro uma porta do armário e vou enfiando lixo, fecho, abro o armário e enfio lixo. Chega uma hora que eu vou abrir aquele armário, o lixo cai na minha cabeça. Porque as emoções não deixam, diz Freud, as emoções, apesar de eu reprimir, elas não deixam de existir. Elas ainda moram em nós, elas ainda participam, elas ainda agem em nós. E isso nós não podemos repudiar. Então é o que ele fala aqui. Então ela está na nossa alma e nós não podemos repudiar. Então na medida que eu repudio aquilo, né, ela um dia sai em manifestação de sombra. Então aí eu tenho um preconceito arraigado dentro de mim, uma raiva, uma agressividade que eu não trabalhei. Um dia vem uma situação que o meu preconceito vem à tona e eu mato a pessoa de tanto bater. E isso
pode ser qualquer um de nós, gente. Se a gente não se conhece, nós não sabemos com quem nós estamos lidando. É como se eu estivesse num quarto escuro, que eu chego lá e eu não sei o que tem dentro. É o inconsciente, eu não sei o que tem dentro. Agora, eu pego lá uma luminária e vou iluminando de pouquinho a luz da consciência, aquilo vai fazendo sentido. Aí eu vejo, naquele canto tem uma janela, naquele ali tem um relógio, aqui tem uma porta. Então eu sei para onde eu vou. E eu sei com quem eu vou lidar. Então, gradativamente, isso vai fazendo sentido. E aquilo, então, como diz Jung, que você nega, você se submete a ele, você fica como um escravo, né? E o que você aceita te transforma. Então, aceite que você é assim e trabalhe essa emoção, trabalhe esse sentimento. Essa que é a questão. Então, assim, não precisa a gente gravar os termos, tá? O mais importante é a gente entender que dentro de mim há algo que eu desconheço e que ela pode ser muito tirana e que aí eu projeto no outro, tá? O importante é a gente saber disso. Então, dentro da relação do casamento, como a Ariana comenta, nós fazemos demais isso. Demais. E você acha que é só com o casamento? Claro que não. A gente vai projetar também nos filhos. Porque o meu filho vai ser educado. Aí a gente chega um ser humano, uma peste lá para você cuidar, que, né, só aguenta quem fez aquela coisa. E aí você tem que lidar com aquilo, mas aí você cai a tua cara, porque você fala, nossa, eu queria que fosse assim. Mas aí a gente critica o filho do outro. Mas você viu o filho do... Meu Deus, como mexe, é mexerico, como sei o quê. Aí a gente tem o nosso. Aí você fica quieto, porque daí você viu que, né, mora na tua casa um ser humano igual. Então, a questão é que a gente projeta muito essas coisas, né? E isso, o casamento, por que ele é o mais, que a gente mais nota? Porque é cara a cara, dorme junto, a gente aguenta um do outro. Coisas que a gente não imaginava que fosse suportar depois. Porque no início, né, a gente vai ver isso também, a gente fala, o meu quarto, a minha cama, minhas coisas. Depois é o nosso quarto, a nossa casa. Daí começa a diluição do egoísmo aí. Então aqui vem as funções do casamento, Diluição gradual do egoísmo, como a gente comentou, aos poucos certas coisas vão fazendo sentido para mim e eu vou diluindo o egoísmo. Então, gente, se nós tivermos um casamento bem aproveitado, o salto de qualidade, o salto de evolução é grande, a oportunidade, né? A gente vai vendo isso aqui. Favorece o desenvolvimento individual do espírito, porque cada qual vai se autoconhecendo, vai se enfrentando, se estiver disposto a isso, claro. Porque tem gente que passa a encarnação inteira e não se olha. Isso é fato, né? Às vezes a gente pode achar, mas isso é óbvio. Não é. Não é óbvio. É uma coisa que as pessoas não estão prestando atenção. É só a gente sair por aí, a gente fala de certas coisas, as pessoas acham que a gente é meio ET. A gente é estranho, né? Certas coisas que... mas todo mundo faz? Bom, mas eu não faço. Isso que eu não faço é estranho. Exatamente. Suportar não adianta, tem que amar. Muito além, né? Hoje mesmo, a dentista das minhas filhas fez um comentário que ela estava muito chateada e estava se preparando psicologicamente para uma reunião de condomínio que aconteceria esta noite. Então, boas vibrações para ela, vamos mandando, né? Porque a reunião de condomínio é uma coisa, assim, né, desagradável. Acontece que tem um laguinho que foi feito no início do condomínio, nem sei qual é o condomínio, que tem lá umas carpas, né, outros peixes, tinha uma araucária, se eu conto para o Sandro ele chora, tinha uma araucária lá no condomínio também, eles serraram a araucária, jogaram fora, e querem tirar o lago para fazer um lugar de tomar chimarrão. E aí ela é a única pessoa que pensa nos bichos que estão lá e todo o contexto da natureza que está ali se perdendo por conta disso. É uma coisa assim, entende? Pessoas assim são estranhas nesse mundo contemporâneo que a gente vê. Essas pessoas são estranhíssimas. Imagina a gente falar de imortalidade da alma, de reencarnação, de olhar o outro como irmão, como espelho. Tá louca, a pessoa tá louca. Para. Que é isso? Importante sou eu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Né, Vani? Se a farinha é pouca, o meu pirão primeiro.
Então a gente tem, porque é uma coisa assim, parece que não tem espaço para todos, é uma sensação que a gente tem de que não tem espaço para todos. Mas eu tenho uma amiga que sempre fala, né? Imagina, o sol nasce para todos. Não tem lógica isso, né? Aí, vendo mais coisa, ó, favorece ainda o desenvolvimento coletivo dos espíritos que se unem, porque então depois do casamento vem então com quem a gente se programou, os filhos ou ainda o próprio contexto, caso o casal não queira ter filhos, que é uma opção também. Porque às vezes a gente pode se unir de outras maneiras. Eu não preciso ter o filho biológico necessariamente. Eu posso ou adotar ou ter filhos, um sobrinho, ter como filhos vizinhos ou pessoas que eu tenho para mim como filhos. E enfim. Família coletiva. Ih, tem N. Você querer fazer, tem N, né? Somos todos adotivos. Ó, então possibilita ainda o reencontro de desafetos. Será? Sim, também. Para o reequilíbrio da consciência com a lei divina, que é um processo da lei de causa e efeito que vai se estabelecer também no nosso lar, e principalmente, porque como é feita a sociedade? A sociedade é um núcleo maior que deriva de vários pequenos núcleos, que são aqui a família. Então, se a família tiver êxito, o contexto vai se modificando, né? Então, a família, primeiro núcleo, né, a célula da sociedade, que a gente vai fazendo a mudança em cada contexto, vai somando-se e o todo também ganha com isso. Então, é isso que ele fala. Então, cada vez que você conscientiza e deixa relativamente equilibrada a tua família, nesse contexto você colabora para o progresso da humanidade. E, posteriormente, porque Deus sabe das coisas e Ele não erra, Ele fez esse sistema do casamento para que, num futuro não tão distante, a gente saia para a fraternidade universal. Então, a ideia primeira da família é o exercício prático de durar a duras penas a relação com, 5 ou 6 pessoas, para depois fazer uma outra relação com mais gente. Então, essa que é a ideia, né? E aí, temos ainda essa informação. Possibilita o reencontro de almas afins, porque não é só desafeto que vem na família, vem também os afins, que se auxiliam mutuamente. Lei de sintonia, né? Pela reencarnação, nos casos quando se tem filho, o auxílio na condução dos espíritos que nos foram confiados à guarda, ao aprimoramento intelecto-moral da educação. Compartilhamento de sentimentos. Esse é um dos objetivos do casamento. Então, compartilhamento de sentimentos e experiências que cada um traz consigo para o crescimento dos dois. Então, aquilo que eu tenho, que eu consigo compartilhar de bom, efetiva um crescimento dual de duas partes, né? Então, o que eu tenho de já evoluído, eu consigo colaborar para o outro aquilo que ele ainda não tem condições de lidar. Então, assim, se por exemplo, se você é uma pessoa que já consegue conversar direitinho, tem paciência e vê que o outro está irritado, espera a pessoa se acalmar e depois você entra, conversa com a pessoa, faz todo esse processo. A gente vai ver depois de onde que vem isso. Faz um processo, envolve a pessoa e olha, fulano, eu sei que naquela hora você estava errado. Difícil a gente falar isso, né? Mas é assim que tem que ser. Orientações dos benfeitores. Aquela hora você estava nervoso, estava irritado, mas veja bem, vou te mostrar esse ângulo. Aí você vai desenvolvendo. Que bom se a gente pudesse fazer sempre assim, né? Acolher o outro, acolher a dificuldade do outro, acolher a insegurança, os complexos que o outro traz. Porque às vezes você fala uma coisa, o outro se manifestou de um jeito que você não esperava, mas às vezes ele pôs para fora um complexo dele. E aí a gente, opa, doeu ali, mexi na ferida. Será que eu não posso colaborar com aquela pessoa, chegar mais perto e dizer, olha, eu senti que você ficou chateado, tem alguma coisa que eu disse? Será que eu posso te ajudar em alguma coisa? Olha, uma relação assim, gente. E a gente pode fazer isso com os filhos também, né? Porque aí o filho fala uma coisa, debocha da criança. De novo vem você com esse assunto? Aí daqui a pouco a criança não fala mais. Porque quando ela vem falar, você debocha, você diz que, para, isso aí é besteira.
E a gente vai desestimulando a pessoa a falar. Aí chega num ponto que ela deixa de falar suas coisas. E aí se torna um adulto que também não vai conversar no lar, também não vai expor as suas emoções, também não vai trocar essa informação. Então, nesse ponto, a gente deixa de compartilhar aquilo que a gente já tem de bom. E daí eu me conheço, sei que eu sou agressivo, e quando alguém vem me falar uma coisa, eu vou com 2 pedras na mão. Então, eu tento segurar a onda, para também não fazer esse embate, né? Outro exemplo também que podia ser o casal, um dos companheiros tem um progresso profissional, por exemplo. E eu não dou conta de lidar com a ascensão profissional do meu esposo ou da minha esposa. Não dou conta. Então, eu tenho dentro de mim inveja porque eu queria estar no lugar. Isso é ou não é projeção de sombra? É o que eu estou projetando, minha sombra. Eu não dou conta de lidar com aquilo. E aí eu não dou conta, aí eu começo. Você é só um fulaninho. Você ninguém precisa de advogado mais. Tem muito advogado aí. Cada esquina tem 2, cada esquina tem 3. E a gente vai depreciando, minando a relação, né, amiga? Não tem. Tem pra caramba advogado. E a gente vai depreciando, vai minando a relação, vai minando o outro às vezes pode pensar, puxa vida, será que eu fiz mal? Será que... Às vezes ele entra na onda, né? Então olha o que a gente vai fazendo, a gente vai sem, às vezes, se dar conta, e vai depreciando o outro, porque aí, como diz lá no Livro dos Espíritos, ao invés de eu crescer, de evoluir, eu baixo o outro no meu nível. Eu fico puxando o outro para ele baixar no meu nível, ao invés de eu ascender, eu crescer, eu me tornar um ser melhor, subir e trazer o outro junto, não, eu baixo o outro no meu nível, depreciando, a gente faz muito isso. Então tem que aprender a lidar com isso também. Aí, aqui, Raul Teixeira, aliás, o Espírito Camilo por Raul Teixeira, vai falar sobre a complementação psíquica. Lembra quando a gente fez aquela relação do gancho que engancha? Aqui que ele está falando, do gancho que engancha. Aí a gente percebe quem está ali, e o gancho que enganchou está lá, vivendo com a gente e dormindo do nosso lado na cama. Então vamos ver que gancho é esse. Aí ele fala assim, que todos trazemos necessidades educativas para esse mundo e carecemos no campo das vivências afetivas de uma complementação psíquica e emocional, que nos impulsiona na busca do encontro de uma alma cuja afinidade espiritual favoreça essa permuta de energias e nos preenche essa lacuna psíquica. Isso não é apenas e tão somente no aspecto da sexualidade. Ele está falando do psiquismo mesmo. Aí a gente vai entendendo, né, num outro slide que a gente vai trazer, que existem parceiros invisíveis que moram dentro de nós, que Jung chama de ânima e ânimos, que é o lado feminino, o lado feminino no homem, que se projeta, e o ânimos, que é o lado masculino do homem, da mulher, que se projeta também. Então, nós temos dentro de nós essas 2 polaridades que também participam. Então, a gente tem uma complementação psíquica, que nós podemos optar por esse ou aquele parceiro de acordo com aquilo que eu sou também. Ele tem essa jogada, ele vai fazer um encaixe das peças, né? Aí isso pode acontecer dentro daquele período que eu estou também. E isso é legal a gente falar aqui, porque aqui é um grupo de estudos, né? Então, se fosse uma palestra, a gente não falaria certas coisas que a gente tem falado aqui. Mas vamos pensar, quando eu comecei a namorar a pessoa com 15 anos, né? Eu era de um jeito, a pessoa do outro, projetei nele as minhas emoções, projetei nele as minhas carências, que uma pessoa com 15 anos tem muitas carências, muitos sonhos a serem realizados. E aí chega, sei lá, com 17, 19 anos eles se casam. Aí dá 10, 15 anos de relação, e aí a gente percebe que um cresceu e o outro ficou estagnado. Um evolui muito e o outro não consegue evoluir, não consegue ir atrás. E aí Joana vai falar, num dos seus livros, que, desculpe, eu não lembro agora qual é, que ela diz assim, que apesar do outro não querer seguir adiante, você tem obrigação de crescer. Você tem obrigação de fazer a tua parte e deixar o outro para trás.
Então, às vezes, nesse momento, a gente não consegue dar sequência, porque aí a complementação psíquica não acontece mais. Porque um tem um jeito e o outro tem outro, e já não consegue essa complementação. Às vezes, pode dar certo. Não existe regra para isso. São colocações de hipóteses que a gente pode estar pensando nisso aí. Então, que pode acontecer conosco ou com alguém que a gente conheça, enfim. Mas aí, cada um sabe de si. Mas olha o que ele fala também. É essencial que os indivíduos que se lançam na formação de uma nova família assumam um compromisso com o conhecimento de si mesmo. O compromisso maior é se autoconhecer, né? Por quê? Porque se conhecendo, dá a justa medida ao casal, né? Para reconhecer que os seus problemas são seus e jamais transfere para o outro a responsabilidade daquilo que ele carrega. Bem como respeito ao projeto de autorrealização do outro. Se o outro tem um projeto, eu não posso boicotar aquele projeto dele, porque ele é um ser livre, ele é um ser que precisa crescer independentemente de você, juntos, mas não amarrados. Então o casal se une, mas ele não se aprisiona um no outro. E isso é muito importante, né? Porque se você amarrar duas aves, elas não conseguem voar, mesmo amarradas uma na outra. Mas aí duas soltas, elas voam lado a lado e caminham por onde tem que caminhar. Então elas precisam, cada qual precisa cumprir com o seu projeto individual de autorrealização. Tá, mas se esse projeto de autorrealização não está em conformidade com a família, aí sim você tem que, de repente, parar para conversar e estabelecer um critério que fique bom para todo mundo, né? Mas se não atinge a família, muito pelo contrário, às vezes vai trazer crescimento, vai trazer algo positivo para a família, por que não? Vamos deixar que a pessoa evolua, que a pessoa cresça, que ela faça a parte dela nesse contexto aí. Mas que existem várias pessoas que nos complementam psiquicamente. E não raro, essas pessoas são relações do passado. Mas também há aquelas que a gente veio com compromisso. E depois de assumido o compromisso, aí é compromisso. Então, assim, o casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Quando uma relação se funda na afeição, aí entra nisso que você está falando. Porque aí é comigo a conversa. Eu vou saber se é a hora de deixar que a pessoa vá ou se é a hora de acolher ainda mais. Porque o afeto vai me dizer se eu ainda tenho amor a fim de que eu dê conta de lidar com essa situação que eu estou vivendo. Porque às vezes a gente tem conflitos bem difíceis. E aí a gente traz aqui um trecho, tem lá no livro Ação e Reação, que eu encontrei, Emmanuel falando em outras obras, que às vezes a gente tem relações que são assim, resgate mesmo. Coisa assim, difícil mesmo. Aí vai depender da gente, se eu quero resgatar agora ou não. E vai depender do afeto também. Se eu tenho afeto suficiente para dar conta daquilo lá, porque nenhum ser é um ser que vem pronto. Ele está inacabado, é uma obra em processo, assim como nós. Se eu amo o suficiente para suportar aquilo que ele tem, que ainda eu não gosto, aquilo que eu considero defeito, mas daí eu começo a analisar que ele tem tantas qualidades mais, e que aquilo é tão importante para mim, não para o outro, nem para a sogra, não para os pais, para ninguém, nem para a sociedade, não importa. Para mim, eu prefiro continuar com essa pessoa, porque para mim, eu prefiro ainda desse jeito. Por isso que até Haroldo Dutra Dias tem uma fala dele, que ele disse assim, que nunca mais, depois que ele entendeu certas coisas, nunca mais ele sugeriu para um casal se separar. Ele é juiz de direito, a gente sabe. Às vezes, na abordagem enquanto juiz, poderia ele talvez ter dado uma sugestão de se separar. E aí ele disse que ele, entendendo isso, ele nunca mais deu a sugestão do divórcio, porque quem sabe é a pessoa. Às vezes ela tem um resgate mesmo com aquela pessoa, ou às vezes é ali o processo de redenção que vai acontecer, né? E aí Joana fala que isso é algo que denomina uma evolução espiritual grandiosa no ser humano, porque daí ela sai da fase instintiva e vai migrar para a fase do amor.
que é o último estágio do afeto, né, do sentimento. Aí a gente pode entrar agora no último aspecto para a gente entender essa questão da relação, e aí a gente fecha com nisso mesmo que a gente está agora suscitando aqui, que fica mais claro para nós, que existe também a questão do ânimo e ânimos, né, que a gente falou. Isso aí, para que é importante saber disso? Saber que, assim como certas relações, a gente troca os papéis, porque os papéis foram criados de uma forma social também, mas também porque cada um, de alguma maneira, se manifestava daquele jeito, né? Então, assim, ele fala que o Sanford fala que nós somos seres andrógenos, que nós temos dentro de nós macho e fêmea. Temos dentro de nós tudo isso. E a gente encontra isso também em Jung, que ele vai dizer assim, ó, Jung chamou, ele fala, né, citando Jung, os opostos existentes no homem e na mulher de ânima e ânimos. Ânima significa o componente feminino numa personalidade de homem. E o ânimos designa o componente masculino numa personalidade de mulher. Aonde a gente acha isso na doutrina espírita? Questão 201. Que a gente tem várias encarnações, ora homem, ora mulher. Para que isso? Para estagiar, para aprender o que cada polaridade apresenta. Então, quando nós estamos no estágio evolutivo que nos encontramos, que ainda tem muito para trilhar, lógico, mas nós já caminhamos bastante também. Aí a gente começa a perceber essas diferenças dentro de nós. Então, quando um pai, por exemplo, acalenta um filho, isso é ânima. Quando a mãe chama atenção, põe no castigo e briga com a criança porque fez uma tristeza, a gente chama de tristeza, é ânimos. Mas é na mulher que está falando. E é no homem que está sendo o afeto demonstrado. Isso é estranho? Não. O progresso, o processo é para fazer essa união. Quer ver onde que está isso? Já vou achar. Não agora, mas depois. Vocês já vão ver. Segundo Jung, na medida em que nós nos integramos parcialmente com esse oposto dentro de nós, tornando-se consciente, aumentamos a nossa capacidade pessoal de lidar com a complexidade das outras pessoas. Eu começo a entender, isso quem fala é o Gelson Roberto, num livro espírita que ele escreveu, Espelhos da Alma, que na medida que eu vou entendendo essa dualidade dentro de mim, eu também consigo compreender a complexidade da outra. Porque a gente ouve muito, né? Como que um homem vai entender uma mulher se nem ela mesma se conhece? Isso é um engano, porque na verdade o feminino também está dentro dele, assim como o masculino também está dentro dela. Só que quando a gente encarna numa polaridade, a gente encarna no corpo biológico masculino, nós nos entendemos como homem porque nós temos a polaridade maior masculina. Claro que há suas exceções, a gente não vai entrar aqui, realmente teria que ser uma outra conversa para a gente falar disso, mas a gente reencarna numa polaridade feminina e se reconhece mais feminino em alguns casos. Mas a gente dentro do nosso psiquismo há também tem um homem aqui dentro que consegue dirigir uma empresa, que consegue dirigir um carro, consegue falar aqui na frente de vocês e até a perna treme só um pouquinho. A gente consegue fazer coisas que antigamente, se a gente for ver na história, isso era algo eminentemente masculino. Quando que mulher saía para a rua e saía dando opinião por aí? Nunca. Não, ela era tida como coisa. Cabra, vaca, galinha, mulher, mesmo nível. Propriedade. Coisa, ela não tinha personalidade jurídica, ela não tinha personalidade individual. E quando que no passado, não tão distante, a gente via o pai acalentando o filho, amamentando à noite. Isso é um processo, gente, que é quando você começa a manifestar aquilo que está dentro de você e que vai fazendo vai ficando mais gostosa a relação, vai ficando uma coisa mais confortável, porque eu sei com o que eu estou lidando. E aí eu penso, mas aqui, gente, é uma opinião pessoal, eu não li em lugar nenhum. Se vocês quiserem, deleta aí o que eu vou falar. Eu acho que
eu penso que no mundo assim, mais evoluído não haverá necessidade do casamento do jeito que há aqui. Porque aí você vai ter outro tipo de relação, uma relação mais fraterna e tudo mais. Já vai estar equilibrado a energia sexual, já vai estar equilibrado o contexto de integração ânima e ânimos dentro de mim. E aí eu não tenho necessidade desse tipo de relação, porque aí eu já consegui sair para essa humanidade, essa irmandade maior, a fraternidade, do amor fraterno que a gente se propõe porque Deus assim criou, né? Então a gente sai daquele contexto pequeno para ir atender um grupo maior. E aí na psicologia junguiana, a gente chama essa integração, olha que metida, né? Eles chamam, tô quase lá, né? Estou me achando já. Eles chamam, né? A psicologia analítica chama essa integração de coniúncio, ou então o casamento sagrado, que é quando ocorre um casamento interno e de integração dessas duas polaridades, de integração dessas duas forças. E aí, olha que Jung fala, gente, ó, quando os dois se tornam um, o macho e a fêmea, o macho com a fêmea, deixa de existir tanto o macho como a fêmea, porque daí vira uma coisa só. Tá, e aonde que a gente vê isso? Não lestes que aquele que criou o homem, desde o princípio, criou o macho e fêmea e disse, por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Jesus falou isso. Ele falava, e aqui a gente pode analisar em dois aspectos. Um aspecto objetivo, que é essa relação de homem e mulher, efetivamente, ou de dois seres, vamos chamar assim, que fica uma coisa mais bem colocada, a união de dois seres. Ou a gente pode olhar no aspecto subjetivo, que é o feminino e o masculino dentro de mim. Eternamente. E esse é o processo que nós precisamos buscar. Né? Então, na medida que eu me conheço, eu percebo o quanto que eu tenho de um e de outro. E aí ele fala lá, não separe o homem o que Deus juntou. Jesus disse isso. Aí a gente vai entendendo agora. O que ele quer dizer com essa fala? Não dá para a gente separar aquilo que está dentro de você. Então, você não pode cingir algo que é natural teu. Então, eu não posso ser só feminino, viver só essa polaridade, e eu não posso ser só masculino, viver só essa polaridade. Porque eu deixo de ganhar experiências, conquistas ético-morais na outra situação que eu estou deixando de viver, por opção. Né? Então, não separe o homem que Deus juntou. Mas a gente pode interpretar também no âmbito objetivo, na relação. Daí ele diz assim, ó, aí Kardec que comenta. Quando Jesus disse, não separe o homem o que Deus juntou, essas palavras se devem entender com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. O que ele quer dizer é que a lei dos homens, ela se modifica conforme a sociedade vai se modificando. Porém, a lei de Deus, que é imutável, ela entende que a relação, a união dos dois seres se faz por conta da afeição. Então, se há afeto, não separa. Mesmo que a lei faça essa dissociação, né? Então, os consortes, ou então os sem sortes, né? Eu brinco. Eles se unem, isso é invenção minha, né? Eles se unem para cumprir com um desejo íntimo do afeto. Agora, se eles se unem para cumprir com qualquer outro desejo que não seja o afeto, aí então vai lá e oficializa aquela separação, porque de fato não existe afeto ali. Entende? Então começa a fazer sentido para a gente essa ideia da separação, né? Aí a gente já se encaminha para o fim, mas dizendo assim, ainda é Joana de Ângeles, tá? Aqui no livro Amor, Imbatível Amor. É claro que o casamento não se impõe um compromisso irreversível. Olha lá, Bruna. O que seria terrivelmente perturbador e imoral, olha, em razão de todos os desafios que apresenta, os quais deixam, às vezes, muitas sequelas, quando não necessariamente diluídos pela compreensão e pela afetividade. Né? Quando não necessariamente diluídos, não necessariamente, né? Então, às vezes, eu tenho lá uma relação em que o homem espanca a mulher. Como é que você vai dizer, não, minha irmã,
isso é um casamento de redenção, você deve ficar nessa relação, porque afinal, você se casou com ele e o que Deus uniu, jamais o homem separa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa colocação. Depois a gente vai lidar com uma consequência de um homicídio aí, que vai ficar na nossa responsabilidade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né? Por isso que o Haroldo fala, ele tem razão mesmo. A gente tem que não opinar, talvez, né? Eu acredito que a gente deve ter muita cautela com essas opiniões. É de foro íntimo. Então, ela fala aqui que a separação legal, essa da lei humana, ocorre quando já houve a de natureza emocional. Tudo em conformidade com o que Allan Kardec fala. E as pessoas são estranhas umas às outras. Elas não são um casal. Elas convivem na mesma casa. E aí, claro, se não tem progresso juntos, se um fica podando o outro, tolhendo o outro, enfim, a gente tem que avaliar. Né? Isso é importante a gente pensar. Ademais, a precipitação, quando a gente se relaciona com alguém precipitadamente, não pensa, não analisa alguns aspectos, né, faz com que as criaturas se consorciem, né, olha os consortes ou sem sorte, não com a individualidade, o ser real, mas sim com a personalidade, aquilo que o outro aparenta ser. A aparência com os maneirismos, com as projeções que desaparecem na convivência, desvelando cada qual conforme é e não como se apresenta no período da conquista. Então ele faz lá a dança do acasalamento e chama a mocinha para passear e ela fica encantada, mas ela não percebe isso aí. E aí depois começa a ser colocado à tona aquilo que ela é efetivamente. Então às vezes eu não consigo lidar com isso. Então, aí, cada qual tome o seu partido. Mas tem também as uniões de prova. Então, Emmanuel vai dizer que o divórcio, nesses casos, a retirada, a rejeição e demissão, às vezes constituem medidas justificáveis nas convenções humanas, mas quase sempre elas não passam de moratórias, eu deixo para depois, para um resgate em condições ainda mais difíceis e com juros. Ouçamos, olha a dica, ouçamos o íntimo de nós mesmos. Enquanto a consciência se nos aflige, a minha consciência pesa, não indica para a separação, né? Na expectativa de afastar-nos da obrigação perante alguém, vibra em nós o sinal de que a dívida permanece. Então, de novo, o afeto, ele é algo assim grande que dá para a gente continuar nessa relação. A gente pode ficar casado, pode continuar, porque essa relação vai me trazer um resultado. E Emmanuel mesmo diz lá no livro Consolador. Olha onde que a gente vai buscar as coisas, né? Consolador, né? Antigo. Olha o que ele diz lá. O matrimônio, muito frequentemente, na Terra, constitui uma prova difícil, mas redentora. Por quê? Porque a gente está num planeta de provas e expiações. Vai querer um casamento de anjos? Não vai ter. É um planeta de provas e expiações porque há espíritos em período de provas e expiações, espíritos endividados ainda, né? Precisando ainda do cadinho da redenção para ser um ser melhor. Então, tudo bem, uma prova difícil, mas ela é redentora, ela traz consequências positivas, né? Então, os cônjuges desvelados por bem cumprir as suas obrigações divinas devem observar o máximo de atenção, de respeito e carinho mútuos, concentrando-se ambos no lar, sempre que haja um perigo, ameaçando-lhe a felicidade doméstica, porque na prece e na vigilância espiritual encontrarão sempre melhores defesas. Então, se eu estou em dúvida, ora, busca na vigilância, na oração, a intuição, a sabedoria que a espiritualidade vai nos conduzir. Porque há um grupo que se afiniza conosco espiritualmente e que vai nos direcionar para essa tomada de decisão. Não precisa a gente agora, eu sei que a maioria deve estar assim, puxa, e agora? Faz o quê?
né? E esse sentimento é algo assim que realmente a gente tem, né? Às vezes com alguém que está passando uma situação difícil, ou nós mesmos, mas a orientação do Espírito Emmanuel é buscar na oração e na vigilância a orientação mais segura para essa tomada de decisão, né? Daí tem mais coisa na questão, depois vale a pena dar uma olhada, mas ele diz também que para alcançar a paciência e o heroísmo doméstico, faça mistério, é necessário, mais entranhada fé em Deus. Olha, tomando-se como espelho divino a exemplificação de Jesus no seu apostolado de abnegação e de dor à face da terra. Então Jesus trouxe aí toda uma situação, uma circunstância, e ele foi fiel até o fim. Então nós precisamos também ter esse olhar, né? Então, para a gente fechar a ideia, para que servem então os relacionamentos? Para ir para casa com essa ideia. Porque a gente falou tanta coisa, estou perdido, confundiu mais do que explicou a pessoa. É isso mesmo, eu quero provocar. Que você chega em casa assim, fala, não entendi nada daquele negócio que ela falou, mas fiquei com uma pulga atrás da orelha e alguma coisa eu tenho que aprender sobre isso, né? Então, para que servem esses relacionamentos? Reconhecimento das máscaras, daquilo que eu finjo ser e não sou. Integração da minha sombra, trabalhar aquilo que eu tenho dentro de mim como sombra. A educação dessas duas polaridades internas, ânima e ânimos, porque daí eu vou trabalhando as duas. O crescimento psicológico que vai culminar na evolução. E aí a gente, pensando nessa fala de Emmanuel, que diz aqui, né, que Jesus é um exemplo para nós de dedicação, de exemplificação e de alguém que se dedica, né, para cumprir com a sua missão na Terra. Joana diz que ele é o arquétipo da totalidade. Então, se a gente for pegar os feitos do Cristo, os feitos de Jesus, nós vamos encontrar momentos que ele era puro ânima, afeto, acolhimento na mulher adúltera. Filha, vem aqui, vá, não peques mais. O tua fé te salvou, ânima. E ele era às vezes ânimos puro. Quando ele vinha e derrubava o que eles estavam sendo vendidos lá no templo. E quando ele chamava atenção, chamava de hipócritas aos fariseus. Isso é ânimos. Então Jesus, ele integra essa totalidade. E aí, quando Jung fala de individuação, ele explica exatamente isso, que individuar-se é você ser autêntico, porque você integra tudo isso, essas polaridades dentro de você, e você vai fazendo esse processo de integração, né? Então diz aqui, Joana, ninguém como ele conseguiu essa perfeita identificação do Yang e do Yin, que ela faz como analogia, que é o feminino e o masculino, provando ser o espírito mais elevado que Deus ofereceu ao homem para servir-lhe de modelo e guia. Não é à toa que ele está na questão 625 no Livro dos Espíritos, indicado como o ser mais evoluído que chegou na Terra e que nos serve de modelo e guia, né? E aí, a gente encontra também no Refletindo a Alma, quando diz assim, que os ditos de Jesus e ensinos, assim como o seu comportamento perante os desafios existenciais, demonstram ser ele o paradigma do homem que cumpriu a sua jornada de individuação. Então Jesus é o homem integral, ela fala, porque ele está integrado em todos os seus aspectos. Então, seja o seu falar sim, sim, não, não. Essa firmeza a gente precisa ter. Então, quando eu assumo a minha vida nesse patamar, nessa firmeza, eu consigo evoluir mais depressa. Eu consigo entender o que eu preciso caminhar. Então, se nós vamos num país que nós não conhecemos nada, aí chegamos lá, nós procuramos um guia turístico. E aí a gente precisa chegar a um destino, o guia turístico nos leva a esse destino com mais rapidez, com segurança. O caminho é trilhado de uma forma reta, sem desvios. Jesus é para nós esse guia, é para nós esse modelo, para que a gente consiga fazer essa integração, né?
E aí, então, eu acredito que a partir disso, a gente vai entendendo para que servem as relações. Para que serve? Não adianta a gente ficar trocando, se a gente não se troca dentro, né? Aliás, melhor investir, como diz, né, o nosso amigo lá, pernambucano. O Rossandro Klinge, né? Ele fala assim, ó, a projeção, né? Você olha para a grama do vizinho e ela é sempre mais bonita. Você olha o marido da vizinha, da amiga, e ele é maravilhoso. Projeção pura, positiva. E às vezes a pessoa se empenha em tomar o marido da outra porque ele é perfeito. Só que aí você toma o marido da outra, aí os dois ficam infelizes aqui e dois infelizes lá, porque não se complementa, complementação psíquica. Aí a gente vê um casal, puxa vida, mas o fulano é tão gente boa e aquela mulher é uma megera. Complementação psíquica. Alguma coisa o outro tem que grudou no gancho dele. Então algo está sendo conveniente, algo está sendo bom, e por isso ele permanece na relação. E não somos nós que vamos pitaquear nessa relação. Então, como diz ele, mais vale você investir na que você tem, que é o que vai te dar mais progresso. Eu tive um professor na pós-graduação que ele falou de ânima e ânimos, e ele disse assim, o casamento, nós temos que olhar o outro como um companheiro de jornada. Nunca como alguém que vai te dar algo, só um companheiro de jornada. A integração tem que ser dentro de você. Ele falou bem assim, gente. Olha, quando você entende, né, essa integração, o outro é só um companheiro de jornada mesmo. Obrigado, gente, pela atenção.